Salve! Sábado à noite, lógico que eu muito louca, muito pobre, muito delinquente. Vou falar sobre livro, lógico. Vou fazer o que da minha vida? Não sei estudar nesse caralho. Se eu tivesse grana, eu não ia estar lendo, não. Eu ia estar no motel transando. Pero venho falar de Borderlands, Glória Anzaldúa, uma chicana. Tô lendo em espanhol, gente. E agora, justamente nesse momento que eu tô me sentindo mestiça, tô com esse cabelo cor de mel. Ai, gente, já passou minha fase de putaça, que não vale a pena. Retomei minhas leituras e já desencanei do PGSD da UF. Porque sim. Fazia todo sentido eu prestar PPGSD, pero tem que pagar, né? Tem que pagar e tem que se deslocar, e isso não é legal pra mim nesse momento, que eu não tô podendo me deslocar. E já que a gente vai falar de Borderlands, de Fronteira, da Glória Anzaldúa, que ela é uma autora, uma mexicana que mora do lado de lá da fronteira, né? Na fronteira do Texas ela mora. Ela vai falar dessa nova consciência mestiça, dessa hibridação da mentalidade, da forma de ser, de quem é mexicano, de quem está na fronteira do lado de cá ou do lado de lá dos Estados Unidos, né? E ela vai falar dessa questão da linguagem também, da forma de ser do ticano e do mexicano, ou de falar uma linguagem indígena, que é algo que se oculta muito. E ela vem falar dessa teoria feminista, mas apesar... Ela é lésbica, então ela vai colocar também a teoria queer nas experiências dela, né? Enquanto lésbica, enquanto mexicana, mexicana que vive do lado de cada fronteira, e o ticano é um mexicano que vive do lado de lá da fronteira dos Estados Unidos, um território que os Estados Unidos se apropriou novamente nessas disputas, né? Que é a parte da Califórnia, do Texas, do Arizona, que também foi um território colonizado por espanhol. Então, se pensar em São Francisco, naquela região ali, tem uma colonização hispânica, e depois acontece dos anglos terem tomado de volta o território, né? Então ela vai falar dessa experiência de ser ticano do lado de lá da fronteira, dessa perda de identidade, dessa vergonha de ser indígena, de ter a sua origem, e dessa erva caída, que é essa mestiça, que é a mãe da mestiçagem, é sempre uma mulher traidora, alguém que traiu a sua cultura, que se envolveu com outras culturas, né? Essa hibridação. Então ela vai falar do feminismo de uma mulher que precisa se tornar egoísta e prezar pela sua individualidade, porque se uma mulher ticana, mexicana ou latino-americana for se ater à coletividade, ela sempre vai ser refém de prestar serviço, se prestar ao outro, né? Assim, você vai ficar vivendo pelo outro. Então, não é um feminismo, na verdade, que não é um coletivo, mas existe um ponto comum entre as mulheres latino-americanas, que são o quê? A violência exorbitante e essa desumanização, né, da mulher latina.
Mesmo a latina europeia, que já superou já um outro tipo de feminismo, que está numa história mais avançada, mas mesmo assim, se a gente for pensar na violência de gênero que existe ainda na Espanha, que existe ainda na Península Ibérica, que é país latino, mesmo se for pensar, né, na francesa, que o caso horrível, horrendo que aconteceu recentemente, de toda essa violência que existe em relação à mulher, né? Então ela vai falar da teoria queer por ela ser lésbica, por ela se sentir também estranha e marginalizada, né, em relação a isso. Mas ela vem falar dessa consciência mestiça, que seria essa Eva caída, essa hibridação da cultura, porque vamos pensar ali, né, gente? Como deve ser difícil esses lugares de fronteira. Eu estava pensando na fronteira que existe entre México e Estados Unidos e a fronteira que existe aqui no Brasil, Paraguai também, e nessa herança indígena que tenta ser ocultada, desumanizada. E é bem recente aqui no país, na América Latina, né? Se for pensar no Brasil, que dizimou e dissipou nações indígenas inteiras, e essa ocultação, né? Imagina nos Estados Unidos também. Então ela vem falar, ela tem grande parte do livro da obra está em poesia, que ela vai resgatar essa poesia, que ela vai falar da agricultura, que não tem como desvincular o ser, as pessoas, a existência das pessoas, da sua história e do seu território, e das suas crenças, de seus mitos, dos seus símbolos, né? E isso é bem difícil em território fronteiriço, porque é uma mescla, uma hibridação de linguagem de pessoas. E tornar isso, deixar isso vivo dentro das pessoas, é ao mesmo tempo algo que vai te aprisionar, porque é uma herança cultural que vem sendo abafada, que vem sendo ocultada, oprimida, e essa tentativa de se adaptar também a outra língua para poder ser, né, existir, principalmente ela que é uma professora acadêmica. Então eu venho pensar nessa questão da fronteira e dos borderlands, numa questão marginal mesmo, você estar à margem, sempre assim, numa margem cultural, numa marginalidade linguística, numa marginalidade existencial. Mas o que ela vem deixar, que fica bem claro, assim, bem claro na existência dela, dessa consciência mestiça, essa ligação com a sua natureza, o essencial do ser ticano ou da mulher latino-americana, que é uma realidade distinta, lógico, dependendo do espaço, do território, que uma mulher latino-americana porto-riquenha, uma mulher latino-americana argentina, uma mulher latino-americana brasileira, sim, elas serão totalmente diferentes e as lutas terão tempos e espaços históricos distintos, mas o que ela deixa pontuado e destacado é a questão da violência e da desumanização, né? Das mulheres serem seres equivalentes aos animais. Ela vem falar de cavalo, ela vem falar dos colibris, ela vem falar das plantações, ela vem falar da questão da agricultura, né, do deserto, do semiárido, daquela região, das serpentes. Então, sair dessa condição marginal de estar à margem dessas borderlands, dessas fronteiras culturais também,
não só fronteiras espaciais geográficas, mas essas fronteiras linguísticas, fronteiras de corpo, corporais, espirituais e de alma, que está relacionado ao ser, né? Então, o seu corpo vai sofrer, a sua existência vai ser minimizada ou precarizada, dependendo sim do seu gênero, da sua raça e das suas condições, né? Das suas condições materiais. Isso é um pouco óbvio assim. Então, ela vai falar dessas condições marginais, que está relacionada a essa situação de hibridação. Então, essa nova consciência mestiça, essa consciência de mulher, mas uma consciência feminina, pautada numa existência que é em si híbrida, que é em si ao mesmo tempo, como eu posso dizer, marginal. Dela vem falar assim, ser tratados como delinquentes e poder comer, né, que é o básico. E dessa mulher que se desloca, dessa mulher que é egoísta, dessa mulher, essa existência feminina que vai romper com os padrões, deixando a sombra, ou reconhecer quais são as sombras, quais são os seus medos, enfrentar os seus medos e sim, valorizar a sua cultura, mas aquilo que oprime, que te prende, tem que deixar para trás, tem que ser egoísta, individualista nesse sentido, porque o coletivo cultural, o coletivo pertencimento a alguma etnia, a alguma minoria, vai tornar aquela mulher ainda mais oprimida, entende? Que ela não vai sair daquele círculo, nem daquela construção do que ela deve ser dentro de uma sociedade. Imagina, se a gente for pensar o que sobrou para as mulheres chicanas ou latino-americanas, pensando nessa perspectiva decolonial e ao mesmo tempo para que elas existam e superem essa opressão. As mulheres latino-americanas, elas têm que desenvolver uma linguagem, se adequar a outras formas de pensamento, uma outra episteme, para poder deixar de ser marginal. E ao mesmo tempo, essa nova consciência mestiça tem que valorizar e fazer da sua existência algo transcendente, algo maior do que está posto, porque não é possível, por exemplo, uma mestiça, alguém que é mestiço, não se sabe ao certo. Existe a sua história, existe o seu espaço geográfico, onde você nasceu, a sua família. Mas existem também várias outras formas de situações, de pressões e de condições de vida, de trabalho, de existência, a que você deve se adaptar, né? Então, essa questão híbrida e essa questão também do que já tinha sido dito pelo Antônio Cândido, do pensamento social brasileiro também, ser essa questão da hibridação. Se for pensar no realismo mágico também, que é um esboço de estética literária brasileira, e a Anzaldúa também vem falar dessa consciência do latino-americana, da consciência do mestiço, ser um pouco de fantasia e algo racional. Porque racional é aquilo que é a sua materialidade, que não tem como você fugir, que é o fato. E essa questão da imaginação
do ser místico, dessa projeção fantasiosa e maravilhosa, muito é também dessa tentativa de superar o fato em si, né? Se sonhar além, poder se projetar além daquela existência marginal, borderland, que existe de fronteira, né? Então essa fronteira de consciência mesmo, só pode ser superada quando uma mulher, uma mestiça, tem essa noção da sua hibridação, e que sim, é necessário, não tem como você superar essa marginalidade, essa condição de fronteira, se você não agrupar todos os conhecimentos, tudo que existe ali de palpável para você existir, né, dentro de um contexto híbrido. Não vai, por exemplo, condenar os brancos, condenar os pretos e ficar vivendo só num grupo específico cultural, porque se você ficar vivendo como um ticano, talvez você não conquiste essa humanidade e fique só nessa fronteira, né? Eu penso isso também para a questão do feminismo, qual teoria feminista abordar, igualdade, dissidência, equidade. E é difícil também, que eu não sou preta, eu não sou branca, não sou lésbica totalmente, não assumiria um compromisso lésbico, sei lá. Não sou queer, não sou porra nenhuma, entendeu? Então tem que pensar melhor, assim, que vertente feminista. Só sei que eu sou mulher, não tem como fugir disso, então não há uma possibilidade além disso. A não ser feminista, mas o que eu quero? Que teoria que eu quero, né? E essa consciência mestiça eu acho que me caiu melhor, assim, pra eu pensar nessa situação. E aproveitar esse borderland para pensar na questão marginal também. O que nos marginaliza, que faz o que faz uma mulher estar mais suscetível à violência, estar vulnerável, né, frente a todos os obstáculos que existem. E qual é o percurso histórico do feminismo da América Latina, quais são as projeções, né? E eu também queria falar do queer, que ela fala de um queer, mas um queer não só porque ela é lésbica, mas por essa questão de ser anormal, né? Fora do padrão normativo ali, mesmo pela linguagem e talvez pela forma de existir diferente do que aquilo que ela foi categorizada, né? Ser além, ela é uma ticana, sim, mas uma ticana que escreve, uma ticana que dá aula na faculdade, uma pensadora, uma poeta, é mais ou menos isso. A consciência mestiça dela, que ela é quem ela é, mas ela pode ser além daquilo, através da hibridação.